você se sente quando é mal atendido numa loja? Algumas pessoas se sentem diminuídas, nervosas, mas uma coisa é certa: todos ficamos indignados. Por trás de um bom atendimento, existe uma ciência que envolve processos, metodologias e um cuidado minucioso em cada ponto de contato para atender e, mais do que isso, encantar o cliente. Nessa segunda aula de O Jeito Disney de Encantar os Clientes, produzido pelo Disney Institute, vamos tornar mais concretos os conceitos explorados na primeira aula. Em nosso último encontro, abordamos como a Disney entende seus clientes para ser capaz de entregar um verdadeiro show de entretenimento. Olhamos para o centro do ciclo de atendimento de qualidade. Hoje, vamos nos voltar para os sistemas de atendimento e investigar nos bastidores da Disney como aplicar a magia nos três elementos que fazem um negócio girar: as pessoas, a infraestrutura e os processos. Para se referir aos colaboradores que dão vida aos espetaculares serviços e produtos Disney, nada mais justo do que nomeá-los membros do elenco. Desde o início da companhia, o Walt dava extrema importância às pessoas, um pensamento não tão comum em 1930. À medida que as produções foram crescendo, a Disney abriu sua própria universidade corporativa, trazendo os melhores profissionais para ensinar um número cada vez maior de roteiristas, animadores, desenhistas, e essa tradição ainda é levada muito a sério até hoje. O programa de integração de novos membros do elenco do Walt Disney World se chama Traditions. Todo novo colaborador passa uma semana aprendendo sobre as histórias, cultura e tradições da companhia. Esse programa é pensado e aplicado para que os novatos se sintam parte da história e passem a escrevê-la junto ao time. Para isso, primeiro devem conhecê-la, tendo uma visão global dos capítulos mais importantes. Em seguida, os novos membros do elenco descobrem a relação da história com o local do parque onde trabalharão, além de como devem atuar para manter o show. No início do programa, são passados alguns dos conceitos que vimos na aula anterior. O tema é a forma de se conectar com o propósito da companhia. É a partir dele que todos os atendimentos serão orientados. Em seguida, os padrões de atendimento são a primeira camada de instruções que se aproximam da prática. Como vimos, um novo colaborador irá desde o início saber como priorizar suas ações a partir desse conjunto de critérios. Funcionários mais experientes fazem parte do treinamento dos mais novos. Assim, os veteranos passam por um momento de reciclagem. Por outro lado, com esse contato, os novatos ganham uma maior proximidade com o time. Essa base mais teórica é a semente para a introdução de alguns comportamentos que todos devem incorporar em suas funções. Para que cada contato com os clientes saia dentro dos padrões estabelecidos, algumas dicas de apresentação são passadas. Essas dicas são gestos, posturas e posicionamentos que são essenciais para, como se diz na Disney, um bom show. Por exemplo, não importa qual a sua função dentro da organização. Se um cliente reportar um problema ou fizer uma pergunta, todo colaborador deve encontrar uma solução ou, no mínimo, guiar o cliente até alguém que possa resolver a situação. Um último detalhe faz toda a diferença. A linguagem utilizada na Disney segue os termos usados em espetáculos, ou seja, não há clientes, mas sim convidados. Lembra da guestologia? Isso pode parecer pouco, mas o jeito que falamos muda completamente como nos sentimos sobre o nosso trabalho. Finalmente, com todas essas fundações construídas, é hora de entrar nos desafios específicos da área ou negócio no qual o novo colaborador irá trabalhar. É nesse momento que tudo o que foi dito é atrelado às responsabilidades diárias de cada um. Adicionalmente, quando uma empresa aumenta e fica mais complexa, é importante criar culturas de apresentação, adicionando trejeitos e valores específicos a cada setor. Nos resorts do colossal parque temático, um simples bom dia precisa ser adequado. Por exemplo, num cenário de Velho Oeste será dia, enquanto num tema das praias do Pacífico será aloha. O que seria de um belo show ao vivo sem um palco elevado para todos verem seus ídolos? Mesmo que o artista fosse um prodígio, o público continuaria sem conseguir vê-lo. Muitas vezes, esquecemos que uma boa infraestrutura é tão importante quanto pessoas e processos para proporcionar um bom ambiente para o atendimento. Para fazer um bom show, o cenário também faz parte do atendimento. Além de sua origem mais utilitária, os ambientes devem exercer duas funções básicas. Um bom cenário é parte da história sendo contada para o cliente. Nos parques Disney, não é raro encontrar os seus projetistas andando de joelhos para ver tudo na mesma perspectiva de uma criança.
Cada elemento dentro de um cenário transmite uma mensagem para os clientes, e para que esse exercício seja completo, você deve ver tudo sob o ponto de vista dele. Pare um pouco e pense na última vitrine que olhou. Como os elementos eram dispostos? Havia algo em destaque? Talvez um conjunto das melhores peças da estação? Além de contar uma história, sua infraestrutura pode ser um canal que ajuda a orientar o atendimento. Os exemplos mais clássicos são os sites e até os sistemas de atendimento telefônico. Quando bem planejados, eles guiam o atendimento, empoderando o pessoal da operação para focar em tarefas de maior valor. E para por aqui? Claro que não! Referência em entretenimento, a Disney é rica em exemplos de como concretizar essas funções, utilizando os 5 sentidos para envolver seus convidados. Para isso, vamos dar uma volta no Walt Disney World. Ao andar pelo parque, você notará que tudo que está em seu campo de visão segue um mesmo tema. Quando trocamos de área, a música muda, adicionando mais uma dimensão a essa experiência. A depender do local, um cheirinho de pipoca te cumprimenta e convida para assistir um espetáculo. Sabores típicos também conversam com seus arredores, enquanto viajamos pelo mundo em um dos 300 restaurantes do complexo, com comidas de todas as etnias. Finalmente, como passar a informação pelo tato? Até a calçada do parque muda de textura quando passamos de uma área a outra. Unindo todos esses recursos e funções, o parque temático cria identidades diferentes, que se comunicam com o convidado a cada novo ambiente. As transições também são trabalhadas para que o cenário se apresente como um livro se abrindo. Para caminhar entre as diferentes histórias, o cenário também é trabalhado com rotas, para ninguém se perder, e referências visuais, que conduzem toda a experiência. Como o livro ressalta, qualquer coisa que não sustente e melhore a experiência do atendimento de qualidade, por definição, a prejudicará. Antes de passar para o próximo sistema, vale a pena 2 observações. Primeira, qualquer atividade que o cliente não deva vivenciar precisa ser conduzida nos bastidores. Tanto ações operacionais quanto os momentos de descanso do elenco devem ter um ambiente separado e reservado. Segunda, uma dessas atividades é a manutenção. Além de contar com um verdadeiro exército que atua de forma preventiva e fora dos horários de operação do parque, todos os membros do elenco têm a responsabilidade de manter a estrutura na melhor forma possível. O que processos têm a ver com a construção de mundos mágicos? Muito mais do que você pensa. Na verdade, segundo o livro, um dos maiores diferenciais entre Walt Disney e outros animadores era justamente a sua capacidade de estruturar os processos criativos, aparentemente caóticos, enquanto a empresa aumentava. Desenhos, histórias, trilhas sonoras, estudo de cores. Cada uma dessas atividades está interligada, mas é realizada por pessoas diferentes. Se mal gerenciados, a coisa toda pode ir pelos ares. A Disney chama os pontos críticos de atendimento justamente assim, pontos de combustão. E o trabalho dos processos é manter momentos críticos sob controle. Vamos a alguns exemplos. Se imagine nas seguintes situações. Você está no hospital com uma pessoa querida na sala de cirurgia. A cada minuto que passa, seu coração bate mais depressa. Você para enfermeiras e médicos no corredor, mas ninguém sabe te dizer como estão as coisas na sala de cirurgia. Agora, estamos num hipermercado. Você passou 1 hora escolhendo e procurando todos os ingredientes do bolo que vai fazer mais tarde. Quando chega no caixa, ai, nossa, olha o tamanho dessa fila, que demora! Uma tarde, quando decide resolver um problema com a TV a cabo, você liga para o 0800, pensando que seria algo que levaria 10 minutos. 20 minutos mais tarde, e depois de 10 rodadas de "Disque o 0 para mais opções", você simplesmente desiste. Não faz sentido, seu caso é diferente. Você não se encaixa nas opções listadas. Agora, estamos vasculhando um site em busca de um vinho que te recomendaram. Depois de achar o vinho, você o coloca no carrinho, cadastra o cartão de crédito e espera um pouco. O endereço de faturamento do cartão não é o mesmo da entrega, mas essa opção não existe. E agora, como sair desse dilema? Em resumo, o processo é um conjunto de ações. Todos esses momentos são falhas de processo. Vamos olhar como abordar cada uma dessas situações para que nossos clientes nunca passem por esses pesadelos. O primeiro cenário é uma comum falha de comunicação com o cliente. Para evitar essas faltas de clareza, podemos adotar 2 estratégias. Para a troca de informações dentro de um mesmo ambiente ou situação, fazer os mais novos observarem os mais experientes é um recurso para presenciar situações comuns de comunicação diária e onde conseguir mais informações quando preciso. Já para informações mais amplas, um jornal interno pode dar uma força no alinhamento entre times que não costumam trabalhar juntos.
Filas são um problema. Não importa o tipo de negócio que você trabalhe. O livro passa 3 sugestões para otimizar o fluxo de clientes. A melhor utilização dos recursos é a primeira carta na manga. Uso de horários diferenciados ou conceder acesso privilegiado a certos grupos pode reduzir filas em horários de pico. Monitorar e notificar sobre esperas dá o poder de autogestão aos clientes, permitindo a escolha de quando entrar em uma fila. Quando as duas últimas não funcionarem, foque na experiência ao longo da fila, tornando o momento o mais agradável possível. Processos são desenhados para abarcar os desafios de uma empresa, mas também é preciso identificar as exceções. Esse é um trabalho importante, principalmente quando lidamos com grandes volumes. Por exemplo, o daltonismo atinge 5% da população mundial. Então, em um dia comum no Walt Disney World, dos mais de 200 mil convidados, 10 mil têm algum grau de daltonismo. Esteja atento para os 2 tipos de clientes que precisam de atenção especial. Indivíduos de culturas diferentes têm comportamentos distintos e expectativas, muitas vezes, alheias à cultura local. E pessoas com necessidades especiais devem ter acesso normal aos produtos ou serviços. Fechando as situações exemplificadas, essa última está ligada a processos que precisam ser destrinchados por serem obsoletos ou terem falhas em seu projeto e operação. Esses problemas podem ser evitados se a companhia possui uma mentalidade de melhoria contínua. Chegou o momento de jogar um pó de pirlim-pim-pim em tudo que vimos e fazer o nosso atendimento voar, porque a magia do ciclo de atendimento de qualidade não está em pensar em cada elemento isoladamente, mas em fazer os sistemas trabalharem de forma complementar. Para essa parte, iremos trabalhar com 2 ferramentas poderosas. A matriz de integração nos ajuda a ter um melhor entendimento de como os sistemas de atendimento trabalham juntos para atingir cada um dos seus padrões de atendimento. Esse exercício pode ser feito para uma análise a nível estratégico ou para um momento de atendimento específico. Vamos montar nossa primeira matriz. Primeiro, desenhe uma tabela com 3 colunas. Coloque cada um dos sistemas de atendimento nos cabeçalhos. Agora, pegue os seus padrões de atendimento e os coloque na frente de cada linha da matriz. Para cada um dos encontros entre linha e coluna, temos uma conexão entre um padrão e um sistema. Em geral, um dos sistemas tem uma influência maior sobre cada padrão de atendimento. Pense em um restaurante que você gosta. Digamos que, assim como a Disney, um dos padrões seja a cortesia. Para um atendimento cortês, certamente a atração principal é quem serve as mesas. Contudo, os outros sistemas podem atuar como marcos da alta qualidade desse atendimento. Por exemplo, na hora de pedir a conta, você sinaliza que quer um cafezinho. Na mesma hora, o garçom traz em um belo jogo de xícaras que foram pré-aquecidas para manter a temperatura do café. Esses 2 marcos potencializam o trabalho do pessoal. Outra ferramenta muito popular nasceu dentro dos estúdios de Walt Disney. Criado pelo animador Webb Smith nos anos 30, o storyboard adiciona uma dimensão visual ao mapeamento de soluções. No início, Webb colocava os seus desenhos no chão do escritório para pensar melhor na sequência de animação. Depois de um tempo, seus esquemas ocupavam paredes inteiras e tinham tanto desenhos como outros materiais de referência para guiar o processo criativo. Ao pensar nos atendimentos, dê vida a essas histórias com a maior riqueza de fontes que puder e lembre de usar os olhos do cliente ao longo do processo. Essas 2 ferramentas, quando combinadas, levam à magia da integração e aos 3 elementos dos momentos mágicos. Primeiro, nós normalmente gostamos de ser atendidos por outras pessoas. Portanto, otimizar sua força de trabalho para proporcionar um alto contato com o cliente é essencial. Segundo, mesmo que você não esteja no ramo do entretenimento, todas as empresas criam experiências para seus clientes. E se o show não pode parar, garanta um grande espetáculo, preparando cada detalhe de sua infraestrutura. Terceiro, os processos são particularmente apropriados para o investimento em alta tecnologia, com um objetivo muito simples: ganhar tempo. Está bem, entendemos como os 3 sistemas podem ser estruturados e unificados para dar vida ao tema de atendimento. Agora, é hora de parar um pouco para olhar ao redor e aplicar o que vimos hoje. Começando pelo elenco, pense um pouco em qual a imagem que os novos recrutas têm nos primeiros dias. Revisite os conceitos da aula passada e pense qual a visão global mostrada. Quais as melhores dicas para os novatos levarem para o seu dia a dia? Indo mais a fundo, veja o local onde essas pessoas irão trabalhar. Já há uma cultura instalada que esteja em harmonia com a visão do todo? Agora, coloque os sapatos de seus clientes e veja como a infraestrutura da organização afeta a experiência.
Pode ser uma loja, um site ou um escritório. É importante pensar em como as características físicas influenciam seu cliente. Ainda vivenciando a história que este contato com o cliente conta, pense onde estão as filas e tempos de espera. Como elas podem ser reduzidas e suas experiências serem mais positivas? Visualize também os problemas mais comuns. Lembre que essas exceções podem ser mapeadas e o impacto destes problemas pode ser mitigado. Compreendendo esse arsenal de questões sobre o seu atendimento, repita essa pergunta como um mantra: como cada sistema me ajuda a conquistar um atendimento de excelência? Pare o vídeo por um momento e pense nessas dicas. Se fizer isso agora, com estes conceitos frescos, certamente muitas reflexões valiosas irão te ajudar a concretizar tudo o que aprendemos. Aposto que você nunca mais vai olhar para uma vitrine, entrar num site e até ligar para um call center da mesma maneira. A metodologia utilizada pela Disney é uma maneira simples e prática de encarar os desafios de lidar com o público. O tema de atendimento se desdobra em princípios claros e diretos de como priorizar decisões em qualquer interação no seu negócio. Os 3 sistemas de atendimento são poderosos canais de realização do propósito estabelecido. Pessoas, infraestrutura e processos trabalham juntos para entregar um espetáculo que encanta os seus clientes em uma experiência que parece um passe de mágica. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Até o próximo livro. Bons estudos!